Bom dia, turma, tudo bom com vocês? O tema da nossa aula de hoje é o corpo integrado. Nesse capítulo, nós vamos conhecer outros sistemas que não foram abordados no capítulo anterior. No capítulo anterior, nós estudamos o sistema urinário, o sistema digestório e o sistema respiratório. Nesse capítulo, nós vamos aprender um pouco sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Nosso tema da aula de hoje, nós vamos estudar mais sobre o sistema nervoso. Mas antes disso, vamos estudar aqui no Para Iniciar um pouco sobre o nosso tema. Corpo integrado. Se nós observarmos a imagem, nós percebemos que o Victor, a Ana e a Keiko estão assistindo a um jogo de voleibol, que pelas cores da roupa das jogadoras de voleibol parece ser o jogo aí do Brasil contra, eu acredito que seja a Bolívia ou então a Itália. E eles estão bastante animados com o jogo. O sistema nervoso, ele é responsável pelas ações voluntárias, ou seja, são aquelas que dependem da nossa vontade, como por exemplo pular, correr, se movimentar. Assim como pelas ações involuntárias, aquelas que ocorrem sem a interdependência da nossa vontade, independentemente da nossa vontade, como os batimentos cardíacos e os movimentos do nosso sistema digestório. Como nós podemos observar, vai ter essas duas diferenças. Vai ocorrer essas duas diferenças entre as ações voluntárias, que são aquelas que são comandadas pelo nosso cérebro, ou seja, quando eu movimento minha mão, o meu cérebro está enviando um comando para os meus músculos, para os meus ossos e articulações movimentar minha mão. Mas o cérebro, existem órgãos que eles são interdependentes do comando do nosso cérebro, nosso coração, por exemplo. Já pensou se nosso cérebro tivesse que comandar nosso coração? E quando nós estivéssemos dormindo, nosso coração iria parar de funcionar? As células mais importantes do sistema nervoso são as células nervosas, conhecidas como neurônios, que são, em comprimento, as maiores células do nosso corpo. No entanto, continuam sendo microscópicas porque seu diâmetro é extremamente reduzido e não conseguimos vê-los, a não ser que o equipamento adequado por causa do seu grande comprimento. São chamados também de fibras nervosas. O neurônio ele lembra um pouco como se fosse uma árvore, aí, ó, devido às suas terminações nervosas lembrarem raízes. Mas ele não é uma árvore, ele só lembra um pouquinho. Essa parte superior é o corpo celular, onde vai ter a presença do núcleo, esse pontinho vermelho. Vamos ter o axônio, que seria o prolongamento do neurônio. E vamos ter as terminações do axônio, que é por onde vai passar os impulsos nervosos. Vocês se lembram na nossa aula que falamos sobre células, que as células elas vão apresentar formas diferentes devido à sua função? Por exemplo, o neurônio, ele é uma célula, é uma das nossas células do nosso sistema nervoso. Os prolongamentos das fibras nervosas juntam-se em feixes para formar o que conhecemos como nervos. Estes são visíveis e se parecem com fios longos, como se fossem de linhas de solta-pipa. Junto aos neurônios, espalhados pelo corpo, os nervos formam o nosso sistema nervoso. Esse sistema é composto de duas partes, a parte central e a parte periférica do nosso sistema. Ou seja, esses nervos seriam como se fossem linhas que vão passar por dentro do nosso corpo. Nós temos aí mais externo, que é conhecido como nervo. O nervo ele vai possuir pequenos vasos sanguíneos que vão transportar aí os nossos nutrientes. Vai ter esse feixe de fibras, que vai ser o revestimento da nossa fibra nervosa. E nessa fibra nervosa é onde vai passar os impulsos nervosos, ou seja, aí os comandos e as informações vindas direto do nosso encéfalo, do nosso cérebro.
A parte central do nosso sistema nervoso é formada pelo encéfalo, que ele é protegido pelo crânio e pela medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral em si. Fazem parte do encéfalo o cérebro, que ele é responsável pelo raciocínio e pela nossa aprendizagem, o cerebelo, que ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, e o tronco encefálico, que ele é responsável pelo ritmo da nossa respiração e pelos batimentos cardíacos. Nessa primeira imagem aí que tem o corpo humano, ele vai estar demonstrando aí as divisões, que é a parte central, que seria desde o nosso cérebro e a nossa coluna vertebral, que é por onde do cérebro ele vai enviar os comandos, passando aí pela nossa coluna vertebral até chegar nas demais terminações nervosas que estarão ligadas ao nosso sistema locomotor, entre outros órgãos. O nosso encéfalo, que ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Se nós observarmos, a nossa coluna vertebral, ela se inicia aqui na nossa região da nuca e ela vai ser ligada até o nosso final da nossa coluna vertebral, ali próxima à nossa região do cóccix. Ainda vamos ter algumas terminações nervosas. As terminações nervosas, elas são importantes para essa troca de informação entre o nosso cérebro e as demais partes do nosso corpo, também como elas são importantes para a realização dos nossos movimentos. Ou seja, caso haja o rompimento de alguma terminação nervosa ou algum impacto bastante brusco, nós podemos perder a movimentação daquela região a qual é responsável. Por exemplo, algum impacto na coluna vertebral, a pessoa pode ficar tetraplégica, paraplégica, ou seja, ela pode perder os movimentos das pernas, dos braços. É na parte central do sistema nervoso que são recebidas as informações e decididas que atividades o corpo deve executar. É nele que as informações mais importantes são armazenadas e onde são enviadas para todas as partes do corpo. É grande o número de nervos que partem da parte central do sistema nervoso, através dos orifícios existentes no crânio e na coluna vertebral, que se estendem em direção a todas as partes do nosso corpo, compondo o que chamamos de glândulos nervosos, a parte periférica do nosso sistema nervoso. Esses glândulos, eles são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora da parte central do nosso sistema nervoso. Ou seja, o sistema nervoso, ele é da nossa parte do nosso cérebro até a nossa coluna, e todo o resto do nosso corpo ele vai ser preenchido, ou seja, composto por vários glândulos nervosos. São os nervos que recebem e transmitem os sinais para o sistema nervoso exercer papel sobre todos os órgãos do corpo a quais estão ligados. Depois que as informações são processadas, a resposta em geral é enviada para o encéfalo através da medula. Passa pelos nervos e chega até os nossos músculos, que reagem de acordo com a informação recebida. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula. Na nossa live também comentamos e falamos um pouco sobre algumas doenças que afetam o nosso sistema nervoso, como por exemplo a cefaleia, que é conhecida popularmente como dor de cabeça, que é uma dor bastante forte nessa região frontal da nossa cabeça. E nós temos também a enxaqueca, que são dores de cabeça mais intensas, que ela abrange tanto um pouco essa região frontal como um pouco mais lateral da nossa cabeça. Além disso, também foi falado de uma doença conhecida como síndrome de Halliday, que é conhecida como doença onde a pessoa ela é imune a qualquer tipo de dor. Como assim, tio? É uma pessoa que ela nasce e ela não sente nenhum tipo de dor. Você pode furar ela, espetar ela com a agulha e ela não vai ter esse estímulo conhecido como dor. Para alguns pode ser até bom, mas na verdade não é.
A dor é um estímulo necessário para saber que algo está errado com o nosso corpo. Imaginamos que você torceu o seu pé. Se você não tivesse esse estímulo de dor, da torção, essa dor intensa causada pelos músculos que foram impactados, você não saberia que existe um problema com o seu pé e buscar um tratamento adequado. Ou seja, a dor, por pior que seja, ela é um mal necessário. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.